Dr. Elton Fernandes, vamos falar sobre seguro. Tem se tornado comum as pessoas contratarem seguro, doutor Elton. Cada vez mais. Não era, mas passou a ser. Passou a ser. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. É comum hoje, né? É cada vez mais comum. A gente conhece muito seguro de carro, né? A legislação de seguro é basicamente a mesma. Seguro-saúde tem algumas especificidades, mas legislação de seguros é igual. Acontece que, recentemente, teve aí um boom dos seguros. Então, assim, para qualquer coisa agora a gente tem um seguro. Exato. Para um relógio, para qualquer situação, agora temos um seguro. Para casa, para o celular, para qualquer coisa. Para o que quiser, basicamente, agora temos um seguro. Isso é bom, doutor Elton? Eu acho que é bom. O que as pessoas têm que fazer é estar cada vez mais informadas sobre o que comprar, né? Porque a gente percebe muito ainda que as pessoas focam no preço do seguro ou em quem é a seguradora. E isso não é o ideal. Isso não é o ideal. Tá, bom, vamos lá então. Tipos de seguro: saúde, de carro, de vida, seguro viagem. Seguro viagem. Dá muito problema seguro viagem, acredita? Não. Você contrata seguro viagem na hora de viajar? Contrato. Contrata? Olha, tem uma dica. Qual? Olha, eu acho que você pode estar fazendo isso errado, sabia? Porque assim, veja só, entenda da seguinte forma. Seu cartão de crédito, muitas vezes, como o do telespectador, às vezes já dá direito. Compra a passagem aérea pelo cartão de crédito e ativa o próprio seguro viagem do cartão de crédito. Não, mas eu faço isso. Faz isso? Ah, então tá bom. Faço isso, mas por exemplo, vou viajar para esquiar. Aí tem que ter um seguro específico. Específico. Deus me guarde se eu caio e me arrebento. Exatamente. Aí tem que ter um seguro específico, porque aí é um seguro para aquele esporte especificamente, que a cobertura geral dos seguros não contempla. Exato. Mas essa é a grande dica mesmo. Olha, vou fazer uma viagem, por exemplo, antes de contratar um seguro, veja na seguradora do cartão de crédito se já não está lá embutido, por exemplo. E aí é só eu habilitar. Só habilitar. Habilita o seguro, vai viajar tranquilo. Ô, doutor Elton, e se eu comprar o pacote de viagem com o cartão de crédito também já? Também. Geralmente você só informa para a seguradora e habilita aquilo ali também. Não tem muitas das seguradoras agora que elas não têm mais problema com relação a essas questões. Então, assim, se eu comprar o pacote ou comprar a viagem de avião especificamente, não faz diferença e os seguros já estão ali com clareza, deixando isso claro. Olha, faça a cobertura. Se eu não habilitar, não vale. Não habilitar, não vale. Tem que fazer a habilitação antes. E tem que fazer a habilitação antes de sair do país, ok? Tá. Então tem que tomar esse cuidado. Bom, vamos às perguntas Vamos então, lá. doutor Elton. Priscila, o que eu devo olhar na hora de contratar o seguro de um carro? Pois é, a produção tinha falado comigo sobre essa pergunta que estava chegando muito, né? Olha, as pessoas querem saber. E eu falei para eles o seguinte, vamos entender cada uma dessas questões, tá bom? O que é casco? Porque assim, tá padronizado no seguro. Geralmente, a gente olha especificamente para o quê? Para qual é o valor, né? Qual é a franquia, qual é o valor, quem é a seguradora. E a gente não olha dentro da pólice. Casco é o seu veículo. Então, assim, ali geralmente vem assim, 100% da tabela FIPE. Então, a tabela FIPE é a tabela de referência. Você está contratando, então, um casco de 100% da tabela FIPE, significa dizer que se bater o seu carro está assegurado em 100% da tabela. Se a tabela diz que vale 20, mas no mercado vale 30, é 20. É 20, ok? Tá. Agora, dano material. Dano material é uma coisa muito importante, porque vamos lá, quem tem filho muito jovem, né? O risco de essa pessoa, do filho, né, produzir um acidente com vários carros, perder o controle da direção e tal, e tem lá uma cobertura limite no dano material. Então, por exemplo, vem na sua pólice escrito assim, dano material, 100 mil reais. Se você bater num carro de 120 e der perda total no carro de 120... 20 eu tenho que arcar. 20 eu tenho que arcar. Entendi. A gente não presta atenção nesse detalhe quando vai contratar um seguro. Porque a pessoa fala assim, não, eu contratei. Tem quanto de dano material? As pessoas nem sabem o quanto contrataram de dano material. Dano corporal, por exemplo, é uma coisa que é o quê? Isso basicamente é despesa com a hospitalização daquela pessoa em quem eu bati. Isso está segurando aquele terceiro. Aquela pessoa em quem eu bati, se ela ficar hospitalizada, quanto eu vou cobrir de despesas lá? Morte é funeral. Então, assim, se eu provoquei um acidente fatal, grave, com alguém, essa despesa daquela pessoa vai cobrir ali. Invalidez permanente, muito simples, né? É aquele caso onde a pessoa não conseguirá mais trabalhar. E aqui tem que ficar muito atento, porque o que fazem as seguradoras? Diminuem muito a cobertura de invalidez permanente. Às vezes, você pega, por exemplo, elas falam assim, dano moral, elas colocam lá 200 mil reais. Mas vai ser muito difícil alguém ser condenado em 200 mil por dano moral.
Mas invalidez permanente, se eu provocar ainda mais agora, Nossa. com essa... muita gente andando de bicicleta, ou essas pessoas que é muito rápido, elas têm que entregar e acaba acontecendo um acidente. Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o ideal é dividir os valores em cada uma dessas etapas e prestar muita atenção naquilo que está contratando dentro e não só mais. O nome da seguradora, qual é o valor da franquia e o quanto eu estou pagando. Pede para o corretor abrir este item para você. Eu quero saber cada um deles o quanto é. Isso é essencial. Invalidez permanente, quanto que seria um valor razoável? Pelo menos 100 mil reais para cada um deles, no mínimo 100 mil reais é o ideal. Aqui em invalidez permanente, quanto mais for possível, melhor, para não acrescer muito. Mas assim, discutir isso com o corretor. Eu quero 200, quanto acresce no meu seguro? Ah, isso que eu queria saber. Entende? Porque assim, às vezes você pode discutir isso com a seguradora, tá? Então tem que abrir essa informação. A Priscila pode abrir essa informação com o seguro dela. Brel tem as perguntas sobre seguro. Suzana. Viajei para Orlando para levar o meu filho de 9 anos, mas tive uma apendicite e fui internada nos Estados Unidos. O seguro viagem não cobriu a despesa porque eu disse aos médicos que já sentia dores desde que saí do Brasil e era doença pré-existente. Eles podem fazer isso? Absolutamente não. Isso é cada vez mais comum. Tem gente que escreve em janeiro, essa época, assim... Desse tipo de dúvida. Desse tipo de dúvida. Ah, fui e tive um problema lá fora, eles não querem pagar. Vamos entender o seguinte, toda situação de urgência e emergência tem cobertura pelo seguro viagem. Então, assim, sair com dor não importa. O que o seguro não cobre é aquela situação onde eu fui para o exterior fazer um tratamento. Então, esta situação, isto é pré-existente, o seguro não vai cobrir. Né? Então, assim, tem gente que, eu vou e aí... Não, isso não vai cobrir lá fora. Golpe não. Golpe não, né? Mas esse tipo de situação, sair com dor, estava com desconforto. Imagina, uma criança de 9 anos de idade, como é que você diz para a criança o seguinte, olha, é melhor não ir, mamãe não tá bem, vamos ficar. Pode ser uma dor boba, Ninguém sabe exatamente não é má fé. A gente sempre brinca dizendo o seguinte, o seguro sempre cobre tudo, menos o que ocorreu. Então, esse tipo de situação é comum. Não se preocupe com relação a isso. Aconteceu, tem gente que deixa despesa nos Estados Unidos de centenas de milhares de dólares, assim, 100 mil dólares, 300 mil dólares, ficam pendentes. O hospital americano tem já decisão judicial de hospital americano vindo para o Brasil cobrar. Da pessoa. Da pessoa. Se a Suzana não pagasse, ia ser cobrado dela. Vai ser cobrado dela. E aí? Então ela pode fazer o quê? Ela pode acionar aqui mesmo no Brasil, não precisa ser nada lá. Aciona no Brasil o seguro que ela contratou. Vai acionar aqui e vai exigir, até via liminar tem juiz que concede. Demonstrou a situação, junto ao prontuário médico, o hospital lá nos Estados Unidos, o prontuário médico, traduz aqui no Brasil por um tradutor juramentado e entra com ação judicial contra o seguro. Via liminar, tem juiz que determina já imediatamente o pagamento da despesa nos Estados Unidos. E aí ela fica... Fica livre e tranquilo. Sempre... Vai viajar tranquila, volta para os Estados Unidos com o filho quando quiser. Maravilha. Mais uma pergunta. Albertina, após muitos anos pagando o seguro de vida, porque completei 75 anos, a seguradora disse que não me quer mais como cliente e estou me sentindo enganada e rejeitada por ser idosa. O que eu posso fazer? Isso também é uma outra coisa que acontece com o idoso. Esse tipo de conduta é vedada pelo Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso veda esse tipo de conduta porque isso é uma conduta discriminatória contra o idoso. Então, no caso da Albertina, por exemplo, pagando muitos anos o seguro, a pessoa fica idosa e o seguro fala, não, agora não quero mais. Não quero mais porque está, teoricamente, um pouco mais próximo de se materializar aquele risco. Então, esse tipo de conduta é vedada pela Justiça, ela pode, se o caso entrar com uma ação judicial, primeiro, denunciar na SUSEP. Primeira coisa. Segundo, se o SUSEP não resolveu, entra com uma ação judicial pedindo o reestabelecimento do contrato, mostrando que é má fé da seguradora, depois de muitos anos pagando, tem direito de reativar o contrato, tá? Então não precisa se preocupar, pode entrar com ação se for o caso. E não é complicado de resolver. Não é complicado de resolver, a Justiça tem dado respaldo a isso de uma forma muito rápida. Tá. Próxima pergunta do Tiago. Roubaram meu carro há 6 meses e a seguradora não quer me pagar. Eles alegam que o boletim de ocorrência tem informações divergentes, mas isto só ocorreu porque eu fiquei muito abalado e nem raciocinava direito na hora de registrar, o que é muito comum, né, doutor? Muito comum. Como devo agir? Olha, a pergunta do Tiago, só no escritório, eu tenho 2 no escritório lá. Igualzinho. Igualzinho. 2 pessoas que trabalham comigo, que aconteceram exatamente a mesma coisa. Na hora do boletim de ocorrência, muito abalados com o roubo, foram registrados, eram dados divergentes. Veja, esse tipo de questão, a primeira providência é
volta na delegacia e retifica o boletim de ocorrência. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Numa boa. Normal, tranquilo, fala, olha, estava nervoso, estava abalado na hora, eu vou contar aqui exatamente como aconteceu para mudar. Não tem nenhum problema, mesmo se registrado online, tá? Agora, roubo de carro, essas coisas, pode registrar online o boletim de ocorrência, não precisa tomar chá de cadeira em delegacia, não. Escreve lá de novo e fala, vou recontar a minha história, é a primeira providência. E a seguradora, ela vai apurar aquela versão. A prova de que a pessoa está mentindo e tentando fraudar o seguro é da seguradora, não é o consumidor. Então, a primeira providência volta e retifica como um ato de boa-fé. Vou dizer exatamente como aconteceu, agora que estou tranquilo. A seguradora vai ter que provar que mesmo aquela história do consumidor falando a verdade é mentirosa. Se ela não provar isso, ela vai ter que fazer o pagamento disso, ok? Então, assim, primeira providência, faz o boletim de ocorrência. Né? Agora a gente faz seguro justamente para não... Sim. Aí você tem um problema a mais. Sim, exatamente. Não é, doutor Elton? É natural que a pessoa esteja abalada naquele momento, nervosa. Isso é absolutamente comum, tá? Não tem problema. Volta, retifica. Se não pagar, aí poderá entrar com uma ação. Mas, em princípio, o boletim deve resolver. Tá. Mais uma. Luana. Meu marido tinha depressão profunda e, infelizmente, cometeu suicídio. Ele tinha um seguro, mas agora o seguro diz que não cobre autoextermínio. Tá certo isso? Olha, vamos entender essa questão da seguinte forma. A legislação agora estabelece o seguinte, depois de 24 meses, não pode mais deixar de cobrir o caso de autoextermínio, que é um suicídio, ok? Então, assim, o que a legislação não quer, é evidente, né, é que alguém contrate o seguro para esta finalidade. Ah, a família está numa dificuldade financeira, vou contratar e farei isso. Não. Ah, então tem que pagar pelo menos 2 anos. 2 anos, porque já se sabe o seguinte, ninguém planeja um ato tão grave contra a própria vida dessa forma. Então, 2 anos é um prazo mínimo que tem que ter a cobertura. Fez a cobertura de 2 anos ali, pagou por mais de 2 anos, não pode excluir suicídio nem a nada. Poxa Okay? vida, hein? Então, assim, aí a Luana pode fazer o quê? Não resolvendo, ela pode entrar com ação judicial e ela vai conseguir recuperar esse valor, ela vai conseguir ter o pagamento disso, não tem nenhum problema. De novo, né? Um problema mais um sofrimento. Já basta o sofrimento dela e agora toda uma situação de revolver isso dentro de um processo. Exatamente. Mas tem direito, não tem nenhum problema. Tá. Mais uma pergunta, Eduarda. Atrasei a mensalidade do seguro do carro e ele foi roubado. Agora o seguro não quer pagar, dizendo que estava atrasada a mensalidade e o meu prejuízo é enorme. O que você me recomenda? Eduardo, é o seguinte, a regra é, se você foi notificada, primeiro, dentro de 60 dias de atraso, o seguro não pode dizer que não vai te pagar. Segundo, você tem que ser notificado e notificado pessoalmente. Não é, menino? Não basta notificar o porteiro, não basta notificar o vizinho, mandar e-mail, não basta. É prova da seguradora de que ela avisou a Eduarda, olha, Eduarda, está atrasado o seu seguro, se ocorrer alguma coisa, você vai ficar descoberta. Então, a seguradora vai ter que provar isso. Se a Eduarda não recebeu esse comunicado, às vezes esquece mesmo, né? Às vezes o débito está em débito em conta, aí pagou uma conta, não conseguiu debitar, acontece. Coisa que acontece. A seguradora, é dever da seguradora fazer. A Eduarda não recebeu um comunicado, ela pode entrar com ação judicial e é pacífico. Este tema, pacífico na justiça. Não tem intimação pessoal da Eduarda, a seguradora vai ter que pagar o carro dela, não tem jeito nenhum. Tá, falamos de seguro de carro, seguro de residência, doutor Elton, vale a pena? Vale a pena fazer também. O importante é olhar dentro da apólice, o que é que cobre, porque às vezes deixei a torneira aberta, cobre ou não cobre, tem que estar lá específico isso. Fui viajar e o cano estourou. Quando estourou, essas questões têm que estar previstas dentro do contrato. É importante ter, é relevante, mas isso tem que estar lá minuciosamente na apólice. Se não tiver, peça para o corretor ali colocar essas coberturas. Tá. E sempre com corretor? Sempre com corretor. Melhor, é bom, né? É bom. Melhor. Hoje já tem seguro self-service. Na internet já tem empresas que fazem. Só tem a segurança de que a empresa tem lá registro na SUSEP, bonitinho, para não cair numa cilada. Perfeito. Dr. Elton Fernandes é advogado. O site do Dr. Elton é eltonfernandes.com.br, sem H, sem nada. Elton com N de navio no final. Elton Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme nosso sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, viu?